nosso trabalho de química sobre petróleo e, para começar, a gente vai falar sobre a definição. O petróleo pode ser considerado um óleo mineral de hidrocarbonetos, que compõe uma mistura de substâncias oleosas inflamáveis adquiridas no subsolo a partir da exposição da matéria orgânica a condições de extremo calor e alta pressão. Tal mistura é, geralmente, menos densa que a água, com coloração, viscosidade, densidade e propriedade em geral variáveis, conforme sua composição química. De forma geral, o petróleo é composto por hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos, ou seja, de cadeia aberta, e aromáticos. E além deles, também estão inclusas pequenas quantidades de nitrogênio, oxigênio, enxofre e íons metálicos, como o níquel. Representante da principal fonte energética mundial e sendo um abundante recurso natural não renovável. O petróleo é a base para a fabricação de produtos como a gasolina e o óleo diesel, sendo, portanto, o principal fator responsável pelo desenvolvimento da indústria automobilística e de aviação. O petróleo representa a base de sustentação de muitas economias mundiais, como, por exemplo, a do Oriente Médio. Sua prospecção, porém, exige elevados custos, o que deixa um produto com elevado valor no mercado. O ser humano tem contato com o petróleo há quase 6.000 anos, porque houve no Oriente Médio um grande afloramento do petróleo, e como este foi para a superfície, o ser humano teve um grande contato com ele, podendo usufruir de seus benefícios. Era utilizado como fins bélicos e de iluminação pelos árabes, produzido em escala comercial no Azerbaijão e mencionado diversas vezes no Antigo Testamento. Em 1808, na Escócia, James Young descobriu que poderia ser feita a extração do petróleo através de carvão e criou esse processo de refinação. O primeiro poço petrolífero foi perfurado por Edwin Laurentine em agosto de 1859, na Pensilvânia. Por se transformar em produtor de petróleo, este dia ficou marcado como o nascimento da moderna indústria petrolífera. Porém, somente na década de 1850 que Benjamin Silliman, professor de química da Universidade de Yale, e o advogado George Bissell desenvolveram o processo de craqueamento do petróleo, podendo transformá-lo em uma substância totalmente útil como a gasolina, a nafta, o asfalto e entre muitos outros. O petróleo era conhecido por diversos nomes, entre eles betume, azeite, asfalto, lama, múmia e óleo de rocha. Como sabemos, no petróleo são encontrados restos de matérias orgânicas, bactérias e produtos nitrogenados que indicam que ele foi formado de restos de animais e plantas, sofrendo diversas transformações, pressão e calor, nos oceanos e mares da Terra, durante milhões de anos até se transformar no petróleo. Por ter a origem orgânica, ele é um combustível limitado pelo seu processo de formação e o tempo levado, mas existe outra hipótese para o surgimento deste, considerando a origem do petróleo como inorgânica. Considerando esta origem, o petróleo se formaria nas profundezas da Terra, possuindo como principal componente o metano, existente no interior da Terra, podendo haver formação de hidrocarbonetos nas profundidades desta, originando óleo, que através de falhas profundas seu deslocamento até a superfície terrestre acontece. Os diferentes tipos de petróleo são baseados na análise dos elementos químicos orgânicos e inorgânicos presentes em sua composição. Dentre estes elementos químicos, destacam-se o enxofre, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. A quantidade destes elementos citados define as características de cada variedade de petróleo, tais como a sua cor, densidade e viscosidade, que permitem a classificação dos tipos de petróleo de diferentes formas e de acordo com variados critérios. Classificação 1. Com base na composição química. Classificação parafínicos. Composição. Compostos predominantemente por hidrocarbonetos parafínicos. Alcanos de cadeia aberta e ramificada. Características. Estabilidade química, alto ponto de fluidez, coloração clara, baixa toxicidade, baixo teor de enxofre. Produtos. Gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante. Classificação. Naftênicos. Composição. Compostos predominantemente por hidrocarbonetos naftênicos, cicloalcanos. Características. Alto ponto de viscosidade, coloração escura, toxicidade variável.
Produto: gasolina, óleos lubrificantes, querosene. Classificação: mistos. Composição: compostos por hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos. Característica: propriedades intermediárias. Classificação: aromáticos. Composição: compostos predominantemente por hidrocarbonetos aromáticos. Característica: maior toxicidade, mais raros. Produto: gasolina de alta qualidade, solventes. Classificação 2. Com base na densidade. No intuito de identificar a densidade do óleo, foi estabelecida a escala API, que se baseia na comparação da densidade de um determinado óleo com a densidade da água. Atualmente, este sistema de classificação é o mais utilizado, principalmente pelos refinadores de petróleo. Quanto maior o grau de API, mais leve é o óleo em questão, mais alta é a sua qualidade e maior é o seu valor de mercado. Isso ocorre pois petróleos mais pesados precisam passar por um processo de refinamento mais caro para que possa ser utilizado. Eis as classificações. Classificação: pesado ou de base parafínico. API menor que 30. Classificação: médio ou de base aromático. API entre 22 e 30. Classificação: leve ou de base naftênico. API maior que 30. Classificação 3. Com base na quantidade de enxofre. Esta classificação também está diretamente relacionada ao preço final do óleo, uma vez que, quanto maior a quantidade de enxofre na composição do petróleo, maior o processo de refinamento pelo qual ele deverá passar antes de chegar ao mercado. Eis as classificações. Classificação: óleo doce. Baixo teor de enxofre. Classificação: óleo ácido. Alto teor de enxofre. Classificação 4 e última classificação, com base na referência. Existem 2 petróleos que servem como referência atualmente. Petróleo Brent. É o petróleo europeu produzido na região do Mar Norte, que provém dos sistemas de exploração Brent e Ninian e que apresenta-se em sua forma bruta, ou seja, pré-refinamento. Este tipo de petróleo, negociado em Londres, serve como referência para os mercados de derivados europeus e asiáticos. Petróleo WTI é o petróleo americano produzido nas regiões do West Texas. Este tipo de petróleo, negociado em Nova York, serve como referência para os mercados de derivados americanos. E o petróleo light é o petróleo leve, sem impurezas, refinado. Reservas de petróleo são os locais do planeta onde o petróleo se encontra no subsolo. Elas primeiro são descobertas e depois passam por uma série de avaliações, onde são estudados seu tamanho, espessura, camadas, temperatura, pressão e porosidade da rocha. Normalmente se encontram em bacias sedimentares, onde estão em produção e podem ser exploradas. Os principais locais onde se encontram as reservas petrolíferas no Brasil são: Bacia Sedimentar de Campos, que se encontra na costa norte do estado do Rio de Janeiro até o sul do estado do Espírito Santo. É a bacia petrolífera que mais produz na margem continental brasileira, respondendo atualmente por mais de 80% da produção nacional de petróleo. Bacia Sedimentar de Santos, situada na plataforma continental, litoral sul do estado do Rio de Janeiro até norte do estado de Santa Catarina, ela possui reservas importantes como o Campo Tupi, onde pela primeira vez foi atingida a camada pré-sal. Bacia Sedimentar da Amazônia, porção oeste da margem equatorial brasileira, se estende ao longo da costa dos estados de Amapá e do Pará. Bacia Sedimentar Potiguar, ela que se encontra na costa do estado do Rio Grande do Norte e extremo oeste do estado do Ceará. Sua área é 70% submersa e 30% emersa. Atualmente é a segunda região mais produtora do país. Bacia Sedimentar do Espírito Santo. Está localizada ao longo do litoral centro-norte do estado do Espírito Santo e o litoral do extremo sul do estado da Bahia, com reservas significativas de gás natural e óleo leve. Em escala mundial, as reservas globais atingiram 1,6 trilhões de barris no ano passado, sendo o Brasil o 15º país com maior reserva de petróleo. Os países com maiores reservas petrolíferas são: 1. Venezuela, com 297,6 bilhões.
2. Arábia Saudita, com 265,9 bilhões. 3. Canadá, com 173,9 bilhões. 4. Irã, com 157 bilhões. 5. Iraque, com 150 bilhões. Elas se encontram 64% no Oriente Médio, 13% na América Latina, 7% na África, 6% na ex-União Soviética, 4% na América do Norte, 4% na Ásia e 2% na Oceania. Existem países que guardam estrategicamente reservas deste líquido precioso para forçar um aumento no preço do barril, já que a longo prazo estima-se um esgotamento de todas as reservas de petróleo. Essas reservas podem ser em barris, no subsolo, no mar, etc. Curiosidades. A Petrobras foi a primeira empresa petrolífera no mundo que perfurou, testou e avaliou as rochas do pré-sal.